quando faz esse movimento, ele é dificultoso, isso gera dor. Então, uma outra possibilidade é uma alteração na acomodação. Um reflexo antrofúngico, relaxamento do fundo e resposta à distensão antral, contribui para a acomodação. Se você comer, o fundo do seu estômago tem que relaxar para suportar essa comida. Tem gente que não tem isso. Então, uma dificuldade em acomodação. Ok? Também está relacionado com o quê? Dificuldade na acomodação pode gerar dor. Dificuldade na acomodação pode gerar também síndrome pós-prandial. É outra possibilidade. Alguma dúvida, pessoal? Então, olha só, esses cientistas identificaram essa relação em até 40% de seus pacientes funcionais. Então, uma relação muito importante. Importante fazer essa avaliação. Síndrome da acomodação gástrica. Então, até aqui só estômago, pessoal. Outra possibilidade, hipersensibilidade. Eu não quero que você decore tudo. Não precisa decorar nome por nome, mas entenda o processo. Aqui, hipersensibilidade gástrica. Então, conseguimos medir isso através de vários status gástricos. Foi mostrado, então, que pacientes com dispepsia funcional apresentam limiares mais baixos para essa acomodação gástrica inicial. Tem gente que é mais hipersensível. Chega a comida lá, esse processo ele é ativado. Como que esse estômago... Na verdade, como que funciona, pessoal? Eu tenho uma aferência, chega comida no meu estômago, faz aferência com o meu cérebro. Como que o cérebro devolve essa resposta para mim? Então, tem gente que tem, sem dúvida, esse trajeto mais prejudicado. Hipersensibilidade à distensão gástrica também foi documentado em 34% desses pacientes funcionais e está associado, por exemplo, à dor epigástrica pós-prandial, eructação e perda de peso. Então, existe essa possibilidade. Voltamos agora para o duodeno. Então, eu falei que hoje se estuda cada vez mais o duodeno. Aqui, voltando para o duodeno, hipersensibilidade duodenal ao ácido. Tem paciente, pessoal, foi demonstrado isso, que quando o bolo alimentar ácido chega no intestino, esse paciente responde de forma negativa. Então, demonstrado que quase 60% dos pacientes com dispepsia funcional desenvolveram náuseas durante um breve período de perfusão de ácido duodenal. Então, você pega o paciente doente, paciente que tem dispepsia funcional, só com a simples colocação de ácido no duodeno, quem não tem problema não sente nada. 60% desses pacientes com dispepsia funcional, quando chega ácido no duodeno, uma quantidade fisiológica, ele tem náusea, ele tem vômito, ele tem uma má resposta. Então, a resposta motora duodenal prejudicada, a perfusão ácida. Olha que complexo, resultando em redução da depuração do ácido administrado de forma exógena. Esse era o trabalho. Então, inocular ácido no duodeno do doente. E quem tem dispepsia funcional e vê que ele responde mal. Quem é saudável não sente nada. Ok? Então, incapacidade de terminar uma refeição com valores de pH duodenal baixo. Então, tem gente que tem uma sensibilidade um pouco maior. É outra possibilidade. Aqui se voltou cada vez mais para o duodeno. Então, saímos um pouco do foco do estômago e começamos a pensar no duodeno. Então, como existe sensibilidade a ácido, posso também ter sensibilidade a lípide. Então, alguns pacientes não toleram uma quantidade excessiva de gordura. Então, você às vezes enquadra nisso. Comer uma quantidade de gordura um pouco maior, quando essa gordura chega no seu duodeno, sintomas dispépticos são gerados, induzidos pelo consumo de alimentos gordurosos. Nos dispépticos funcionais, a infusão intraduodenal de lipídios sensibilizou o estômago para a distensão e provocou sintomas de plenitude, desconforto e náuseas. Então, eu estou falando de uma resposta. Isso é muito individual, isso é muito subjetivo. Como o paciente vai receber isso? Como que ele se comporta perante o ácido, perante o lípide, perante a acomodação gástrica? Como que está a hipersensibilidade dele? Então, são todos fatores neuroendócrinos subjetivos, que sofrem influência do meio, sem dúvida alguma. Então, uma outra possibilidade, pessoal, para a gente finalizar essas possibilidades, aqui é muito importante, dispepsia funcional pós-infecção.
A gente viu isso muito em qual vírus agora, pessoal? Qual? Covid. Então a gente viu muito isso no Covid. O paciente pega Covid e desenvolve uma síndrome dispéptica. Diarreia, às vezes, mal-estar, plenitude. Isso foi visto de forma bem veemente agora. Então, onde começou esses estudos? Aqui, que demonstraram a relação de dispepsia funcional com infecção entérica. Em pesquisa, 17% dos pacientes com dispepsia funcional pensavam que seus sintomas eram de origem pós-infecciosa, ou seja, ele recorda quando ele teve uma gastroenterite, 17%, e viu que depois dessa gastroenterite começou a ter dor. Então existe essa associação. Esses indivíduos apresentaram saciedade, náusea, perda de peso, ficou interrogada a possibilidade de uma disfunção neuronal. Olha só, isso foi visto, por exemplo, com salmonela. Em pacientes acompanhados por 1 ano de enterite por salmonela, transmitida por alimentos, o risco relativo para desenvolver uma dispepsia funcional é maior do que 5 vezes. Então, se o paciente teve, por exemplo, uma salmonela, a chance dele ter uma dispepsia funcional aí por um bom tempo é de 5 vezes maior. Então, como que o vírus, como que no caso aqui a salmonela interage com o seu neurônio? Qual que é a interação? Eu consigo sensibilizar esse neurônio? Ele fica mais sensível? Tem um prejuízo na acomodação? Então, tudo isso é notado. Então, a gastroenterite, uma infecção, a gente viu isso no Covid, pode desencadear, sem dúvida, uma síndrome dispéptica. Ok? Por uma alteração nessa modulação. Pessoal, hoje, foi visto, então, novos agentes, novos papéis que precisam ser citados. Um deles é relacionado à microbiota intestinal. Obviamente, vocês já viram falar nisso, todo mundo comenta sobre isso. Então, o que é a microbiota intestinal? O Roma 4 já considera isso já. A influência da microbiota relacionada a essas síndromes dispépticas, ou então um intestino irritável, ou então, por exemplo, a uma dispepsia no esôfago. Então, a microbiota intestinal, com certeza, tem relação com isso. Vamos lá, deixa eu dar uma palavrinha com vocês sobre isso. Em 2003, pessoal, foi desmembrado o projeto Genoma. Alguém que já era nascido? Vocês estavam nascendo aí, eu acho, não sei, por aí. Em 2003, o projeto Genoma foi realizado. O que foi o projeto Genoma? Ele mapeou todos os genes do nosso corpo. A gente tem em média quantos genes, você sabe? 23 mil genes, em média isso. Alguns anos depois, uma das cientistas do projeto Genoma saiu do projeto Genoma e resolveu estudar os micro-organismos do nosso corpo. E ela mapeou todos os micro-organismos do nosso corpo, vírus, bactérias e fungos. Ok? Então, em 2008, ela lançou esse trabalho. E ela viu que a esmagadora maioria dos micro-organismos são compostos por bactérias. Cerca de 1 trilhão de bactérias a gente tem no nosso corpo. Isso chama o quê? Microbioma. Ela mapeou o microbioma do nosso corpo. Tudo bem? Ela viu também que 80% desse microbioma se encontra onde? No nosso intestino. Olha só que loucura. 80% encontra no nosso intestino. E ela falou o seguinte, que para cada uma célula do seu corpo, existem 10 bactérias. E ela virou e comentou a seguinte frase: será que somos seres celulares colonizados por bactérias? Ou seres bacterianos colonizados por células? Olha que loucura. Uma célula, 10 bactérias. Ela lançou um livro que chama 10% Humano. Quem tiver interesse de ler, muito interessante. Qual que é a ideia disso, pessoal? A microbiota intestinal, ela consegue influenciar de forma impressionante o que a gente é, o que a gente sofre, o que a gente vive. Como assim, pessoal? Trilhões de micro-organismos. Então, o microbioma intestinal é a totalidade desses micro-organismos. Essa microbiota evolui com o nosso organismo humano. Então, a sua microbiota é a sua marca. A sua microbiota, principalmente intestinal, é a sua marca. Então, evolui com o organismo humano,
para ajudar a manter a saúde de várias maneiras, como na imunorregulação contra patógenos, captação de energia e metabolismo. Como assim? Fatores ambientais e do próprio hospedeiro podem causar alteração na estrutura e função da microbiota. Quando eu tenho uma desregulação da microbiota, essa microbiota é sua. Essa microbiota você carrega com você. A gente convive com micro-organismos benéficos, intermediários, simbióticos e maléficos. Isso é seu. A depender do seu estilo de vida, a depender da sua alimentação, a depender do seu parto, a depender se você dorme bem ou não, isso pode se alterar. Se houver um aumento de microbiota fermentativa ruim, como que eu chamo isso? Disbiose. Está aqui. Disbiose. E junto com essa disbiose eu posso ter várias doenças, inclusive diabetes, aterosclerose, asma, câncer, enfim, várias outras doenças. Está aqui todas as alterações, os fatores que influenciam a sua microbiota. Se você nasceu de parto normal, você tem um tipo de microbiota. Você já começa a adquirir isso da sua mãe. Se você nasceu de parto cesárea, um outro tipo de microbiota. Se você tem uma dieta interessante, sem alimento ultraprocessado, que ingere mais fibra, alimentos mais saudáveis, você cultiva uma boa microbiota. Se você toma pouco medicamento, dependendo do local que você vive, da fase do seu ciclo de vida, enfim, se tem estresse, se tem ansiedade, se tem sono, se dorme bem ou não, você vai modular a sua microbiota. Ok? Pense nisso, pessoal. Existem mais genes de bactérias dentro de você do que os seus próprios genes. E como que isso influencia a expressão dos nossos genes? Não sabemos. Mas sabemos que isso exerce um papel fundamental para a saúde da sua vida. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém já viu alguma coisa sobre isso? Nada? Oi? Vamos lá. É porque o Roma 3, ele fez a divisão, né? Em pós-prandial e dois. Certo. Aí o Roma 4 continua as duas divisões. Continua a divisão. E ele incorpora esses dados que eu comentei. Aí eles entram numa subdivisão ou são mais... Não, são possibilidades fenotípicas que levam a esses dois tipos de alteração. Então aí no 4 tem... Tem os dois tipos. Até hoje a gente usa essas duas possibilidades. E que lá aqueles são os fenótipos possíveis. E o Roma 4 também traz a influência da microbiota, por exemplo, para influenciar, para determinar esses tipos de alteração. Certo? Beleza? Pessoal, isso aqui é tão importante, isso aqui é tão interessante, que essas bactérias, elas ficam principalmente no intestino delgado e no intestino grosso. Ok? Intestino delgado tem a ver fundamentalmente com a parte imunológica, com a defesa do organismo. Ok? O intestino grosso tem a ver mais com produção de energia, absorção e etc. Então são bactérias diferentes que eu tenho no intestino delgado, que eu tenho no intestino grosso. Essas bactérias, elas protegem o nosso organismo. Então a primeira função dessas bactérias, dessa microbiota, é de proteção. Ela forma um biofilme no intestino, quando é saudável, que protege o nosso intestino, que protege o nosso corpo. Contra quem? Contra alimentos tóxicos, contra bactérias que lançam proteínas inadvertidas. Então existe essa barreira de proteção. Além disso, o nosso intestino ele tem que estar juntinho. Chama tight junctions. Lembra disso? Quando vocês estudaram intestino lá atrás? Então tem que estar junto. Não pode haver permeabilidade. Se você tem uma disbiose, você começa a ter essa perda desse biofilme de proteção. Não existe mais proteção. Você tem bactérias patogênicas. Começa a lançar o quê, pessoal? Proteínas inadvertidas. E você começa a ficar inflamado. O seu intestino começa a inflamar. O que acontece com essas células intestinais? Elas começam a ficar separadas. O que era para estar juntinho e pedindo essa permeabilidade, começa a ficar separado, começa a ficar inflamado, impermeável. Muita coisa vai passar por ali. Está me acompanhando? Intestino delgado. O que tem embaixo do intestino delgado? Placa de Peyer.
toda a sua mucosa, toda a mucosa do seu corpo, a parte de defesa de mucosa passa nessa placa de Peyer, embaixo do intestino delgado. Então, nariz, garganta, vagina, ânus. Eu tenho paciente que tinha vaginose de repetição. Tratava, candidíase de repetição. A resposta não estava lá nessa mucosa, a resposta dela estava no intestino. Tem gente que faz um friozinho, resfria. Não consegue lidar com isso. Um estressezinho já começa a ficar doente. Às vezes a resposta não está, por exemplo, na garganta, amidalite de repetição. A resposta sua está no seu intestino. Ok? Então, fundamental ter isso em equilíbrio, pessoal. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, pontos importantes. Manutenção da eubiose intestinal é essencial para o equilíbrio de todo o organismo. Manter uma microbiota saudável reflete o bom funcionamento do sistema imunológico, como eu comentei, não só por atuar como barreira mecânica de proteção contra invasores, mas também apresenta funções no âmbito de imunomodulação, ativando defesas imunológicas. A disbiose é descrita como alteração da comunidade microbiana, que resulta na diminuição de diversidade e número de bactérias comensais. E por último, estudos sugerem que há relação entre disbiose intestinal e condições de saúde crônica, inclusive a dispepsia funcional. Ok? Então vamos lá. Como que a gente trata isso então, pessoal? Primeiro ponto, desordens psicossociais. Existem desordens psicossociais? Devemos nos ater. A nossa anamnese tem que passar por isso. Então, reconheceu-se por décadas que a dispepsia funcional é comumente associada a comorbidades psicológicas como ansiedade e depressão. A gente sabe que essas comorbidades interferem e modulam esses neurônios. Ansiedade e depressão não só contribuem para a patogênese básica dos sintomas em alguns pacientes, mas também para impulsionar o comportamento de busca por cuidados de saúde. Então, isso é muito bem descrito. Se o paciente piora de um quadro neurológico, de um quadro psíquico, vai ter alteração no trato gastrointestinal. Todas essas modificações que eu comentei, hipersensibilidade, acomodação, etc., vão ficar de forma mais exacerbada. Como que a gente maneja, então, esses pacientes? O primeiro passo no gerenciamento de um paciente funcional é tranquilizá-lo pela natureza não fatal da doença. Você tem que falar isso para ele. Aparentemente, a gente já fez exames, está tudo bem. Você tem uma doença funcional. É uma doença crônica, benigna e recorrente. Essa palavra, essa tríade tem que ser comentada. É uma doença crônica, benigna e recorrente. Nunca depreciar a gravidade das queixas do sofredor. Vocês entram na medicina, vocês são super gente boa, bonzinho, valorizam tudo. À medida que vocês vão caminhando, vocês começam, isso é bobagem, isso não é nada. Não faça isso. Então, não deprecie a gravidade da queixa do sofredor. Então, valoriza. Por mais que não tenha uma alteração orgânica, existe uma doença por trás. Existe uma modulação por trás, que a gente tem que entender. Dedicar tempo para poder compreender a verdadeira natureza dos sintomas e de seu impacto na vida diária. Eu te mostrei algumas possibilidades. Alteração de microbiota, fatores psicossociais, alteração de acomodação, hipersensibilidade, alteração por lípide, pós-infeccioso. Então, não vamos colocar todo mundo no mesmo bolo e falar que não é nada, ok? Vamos entender, vamos esmiuçar melhor para esse paciente ter uma qualidade de vida melhor. Mas, de forma geral, pessoal, o manejo passa por isso. Então, dieta, está ali, possibilidade de dieta. Antidepressivo, vou comentar, erradicação da H. pylori, agentes procinéticos, acomodadores gástricos, probióticos e terapias não farmacológicas. Essas são as possibilidades em relação ao manejo desses doentes. Então, em relação à dieta, qual que é a recomendação? O que vocês acham? Existe a recomendação máxima em relação a isso é o seguinte: não coma aquilo que te faça mal. Não existe um alimento específico. Então a gente lida muito com diária alimentar. Então o paciente tem dor, depois que come, por exemplo,
Faz um diário alimentar, tenta entender como é essa relação. Não existe um alimento mágico que deve ser retirado. Obviamente, se eu identificar na minha anamnese que a gordura é um grande causador, eu vou estimular então a retirada disso. Okay? Se eu identificar, por exemplo, que é uma maçã, eu vou tirar a maçã da dieta desse doente. Então existem várias possibilidades que precisam ser pensadas e retiradas caso exista alguma alteração específica. Então a dieta, o manejo dietético, ele é muito subjetivo, ok? Pelo contrário, se o paciente tiver alguma coisa que precisa comer para ajudar na dor, Que alivia, pode comer. Se não for uma coisa saudável, de maneira geral, eu posso estimular. Se não for um hamburgão com batata frita e refrigerante. Mas enfim, se o paciente não passar mal, se o paciente estiver bem com a dieta, isso pode ser estimulado de maneira geral. Ok? O que a gente sabe que é bom para manter uma eubiose, que a gente pode estimular? Você sabe? Fibra. Fatores o quê? Pré-bióticos. Então, fibras de maneira geral servem para manter a eubiose. São fatores pré-bióticos. O que é pré-biose? Pré-biótico. É para alimentar a bactéria saudável. Então, sempre que eu dou um alimento pré-biótico, estou fornecendo alimento à bactéria saudável. Ok? As bactérias que nos ajudam. São alimentos pré-bióticos. E as fibras têm um papel fundamental nisso. Quais são os tipos de fibra que existem? 2 tipos, solúvel e insolúvel. Eu estou falando principalmente de fibra solúvel. Quem não souber o que é isso, depois pesquisa. Okay? Fibra solúvel, principalmente relacionado com fatores pré-bióticos. Tranquilo? Antidepressivo. Quando que eu vou iniciar com antidepressivo? Quando eu entendo que esse paciente necessita, obviamente preenche critério, ou para um transtorno de humor específico, ansiedade, depressão, ou para um bipolarismo, enfim. Eu posso encaminhar se necessário, mas eu preciso identificar o paciente que tem que preencher critério. No entanto, pessoal, eu posso tratar especificadamente a síndrome dispéptica com antidepressivo? O que vocês acham? O paciente não tem depressão, não tem transtorno de humor, mas tem uma síndrome dispéptica que é recorrente. Eu posso fazer antidepressivo? Posso. Existem alguns que são estudados, mas qual que é a ideia do antidepressivo? É justamente modular a porção neuronal. Eu não estou lidando com alteração neuronal, uma hipersensibilidade, uma alteração de acomodação. Lembra disso, os fatores? Eu posso fazer um antidepressivo, então, para poder melhorar a qualidade de vida desse doente? Posso. Obviamente, se ele tiver um transtorno de humor, eu vou tratar especificadamente para isso. Mas eu posso tentar modular essa dor. Qual que é a medicação mais usada hoje? Amitriptilina. Amitriptilina, que é um tricíclico. Já estudaram amitriptilina? Já? É um tricíclico. Então eu posso lançar mão de antidepressivo. O mais estudado, que a gente mais faz, amitriptilina. Ok? Fiz uma endoscopia. Normalmente esses pacientes passam por endoscopia. Eu preciso fazer endoscopias seriadas. Eu tenho paciente que às vezes tem uma dor jovem, tem uma dor funcional típica. Ela chega lá no meu consultório com 5 endoscopias. Olha, doutor, fiz uma esse ano, uma no começo do ano, 2 ano passado. Isso não resolve. Ok? Então eu preciso de uma endoscopia. Eu preciso realmente confirmar que essa dor da paciente não é uma dor orgânica, não tem uma alteração orgânica específica. Então, uma endoscopia é recomendada para a gente poder ter esse critério, ok? Por exemplo, o paciente pode ter H. pylori na endoscopia e faz parte do manejo do dispéptico erradicar Helicobacter pylori. Lembra dessa bactéria que coloniza o estômago? Então, o paciente pode ter uma bactéria que coloniza o estômago e ser o responsável pela dor. Então, fiz uma endoscopia, vejo que existe a bactéria, faço a erradicação da bactéria. Ok? É uma possibilidade, ele pode melhorar. Então, faz parte do manejo. Agentes procinéticos.
agentes procinéticos. O que significa isso, pessoal? Agente procinético. Isso. Então eu vou ajudar essa comida, por exemplo, a ir mais para frente. Eu vou acelerar esse trânsito do estômago, ou esse trânsito intestinal. Então eu posso lançar mão de agentes procinéticos? É uma possibilidade. Quem já ouviu falar de algum procinético? Quem falou? Domperidona, isso aí. Domperidona é o mais usado. Um outro procinético, que muita gente não sabe que é procinético, Plasil, metoclopramida. É um procinético. Então, é uma possibilidade, agentes procinéticos. Se eu identifico que o problema do paciente é em acomodação, acomodadores gástricos. Então, posso fazer, por exemplo, buspirona. É uma medicação que vai relaxar esse fundo gástrico. Então, eu estou fenotipando esse doente. Eu vejo as várias possibilidades. Tentativa e erro. Eu vejo que essa pode ser uma possibilidade. Buspirona, então, está no meu arsenal terapêutico. Pode falar. Qual que é a indicação para relaxar? A inibição, principalmente, de alguns neurônios GABA. Então, corta esse neurônio, bloqueia essa ação, ele relaxa. Relaxamento de fundo. É um processo mais complexo. Existe um sistema neuronal exclusivo do estômago, exclusivo do intestino. Um plexo entérico específico. Então, eu vou bloquear aquilo que está contraído. Faço um bloqueio neuronal. A medicação consegue fornecer isso, consegue favorecer isso, e esse estômago relaxa. É ansiolítico também. Mas ele entra às vezes como um efeito colateral. Entendeu? Entra como efeito colateral. Probióticos, pessoal. Probióticos. Então, a questão do probiótico, eu falei do pré-biótico, aqui é probiótico. Então, não tem estudo tão robusto ainda que nos garanta isso, mas é racional pensar que o probiótico pode, de alguma forma, nos ajudar. Quando eu falo de uma disbiose, está aqui probiótico e terapias não farmacológicas, entra muita coisa. Por exemplo, psicoterapia, yoga é descrito e principalmente prática de esporte. Esporte consegue modular o trato gastrointestinal. A gente vai ver isso quando falar de constipação, quando falar de intestino irritável, mas o esporte consegue, de alguma forma, modular esse trato. É recomendado, é estudado. Ok? Então, entra com uma terapia não farmacológica. Então, está aqui algumas possibilidades, pessoal. Tudo isso que eu falei de forma sintética, mas sempre lembrando, a investigação da dispepsia passa, obviamente, pela realização da endoscopia. Então, devo fazer em todo mundo? Não. Obviamente não, mas se eu tenho a necessidade de descartar uma causa orgânica, eu indico a endoscopia. Então começou a ficar uma dor recorrente, eu vejo que o paciente tem sinais de alarme, eu posso indicar a endoscopia de forma concreta. Ok? Quais são os sinais de alarme, pessoal? Lembra disso? Mais de 45 anos, icterícia, vômito, ok? Anemia. Obviamente isso vai me condicionar uma endoscopia de cara. O paciente tem uma alteração dessa, eu faço uma endoscopia. Mas na síndrome dispéptica, pessoal, se começou a ficar recorrente, se o paciente tem sintomas que não melhoram habitualmente, e eu quero descartar a causa orgânica, passe então a nossa investigação pela endoscopia. Okay? Mas não é uma endoscopia por ano, é uma endoscopia índice, para eu ter uma referência, justamente, porque o paciente não tem alteração orgânica. Tudo bem? Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pessoal, essas duas aulas são bem tranquilas, as duas próximas são um pouco mais chatinhas. Então, vamos falar de diarreia.